Bom dia, meu povo, bom dia, meu coração, bom dia, vida. Nós estamos entrando aqui no nosso 6º dia de imersão. Esperar aqui o pessoal entrar. Bom dia. Vamos para o nosso 6º dia de imersão. Hoje é dia de eu ao vivo, hoje é dia de estar aqui frente a frente com você. Comenta aí pra mim como é que vocês estão achando, se era o que vocês esperavam. Coloquei esse filtro escuro porque vai ser pesada a live hoje. Quem foi entrando aí já manda convite pras amigas para entrar também. O importante é a gente contribuir com as pessoas que estão ao nosso redor. O importante é a gente receber a verdade, a palavra e ao mesmo tempo já passar para frente, já compartilhar com alguém. Como é que você está nessa segunda-feira? Segunda-feira, finalzinho do ano. Nós vamos passar esse final do ano, essa virada do ano de 2021 para 2022 fazendo essa imersão. Foi um desejo que o Senhor colocou no meu coração, algo que Ele fez por mim. E estou aqui servindo você que está no meu Instagram, que está no meu WhatsApp, que está lá no meu YouTube. E aí a gente precisa muito falar das coisas da parte de Deus. Precisamos muito falar do poder da parte de Deus. Eu tô lendo tanto, gente, que minhas vistas ficaram cansadas, tá? Minhas vistas ficaram cansadas, precisei retornar a usar o óculos de descanso. Vamos pro nosso 6º dia? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, nosso tema de hoje, a vida é uma atribuição temporária. Essa live é pesada, por isso que tá preto e branco. A vida é uma atribuição temporária e nós eu e você, querendo que ela fique permanente, querendo que ela seja, oh Deus, ajuda nós, porque nós estamos aqui temporariamente. Gente, ontem eu tava de plantão, ontem eu tava trabalhando e no finalzinho do plantão chegou uma senhora nova de 50 anos, já, paliativa. Quem trabalha em hospital vai saber o que significa. Paliativa é quando não faz só o que é para não sofrer mais do que está sofrendo, né? A qualquer momento você poderá partir para a sua casa mesmo, que é o que a gente vai falar aqui. A gente falou na 4ª aula sobre isso, vamos falar aqui na 6ª aula. E para nossa casa, voltar para nossa casa. E ela chegou e eu falei na 4ª aula, e eu não sei vocês, mas vou explicar algo pra vocês. Quando vocês começam a estudar algo, falar de algo, dizer algo, sabe, vem as provas. Estamos aqui vivendo um teste, sabe? Parece que o Senhor ouve a gente falar alguma coisa desse tipo, e aí a gente passa pelo teste. Desse jeito que funciona. E aí no teste da vida, vem sobre aquilo que eu falei, sobre aquilo que a gente falou, sobre aquilo que a gente disse. E aí, por incrível que pareça, no final do plantão de ontem, a paciente que chegou, ela faleceu. E eu tava próximo do quarto, né? E fui lá receber os familiares, né? A parte da minha parte no hospital é uma parte melhorzinha, né? Porque eu trabalho com os alimentos, trabalho com alimentação. E eu fui ali receber aquela filha. E ela já tinha falecido. E ela tava segurando a mão dela. Gente, eu só me lembrava da nossa 4ª aula. Eu falei, olha, não é o fim. Só isso que eu sabia dizer. Por quê? Porque era o que eu estava falando, era o que eu estava compartilhando aqui com vocês. Sabe, se vocês estiverem me acompanhando aqui nas lives no YouTube, vou dizer pra vocês que tudo que a gente for falar aqui, a gente vai passar por testes. A gente vai passar por testes, amém? Então vamos lá. A vida é uma atribuição temporária. Por quê? O Senhor faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Ele nos faz lembrar. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Tá lá em Salmos 39.4.
e viverei poucos anos aqui na terra. Está lá no Salmo 119, 19. Então, a vida terrena é uma atribuição temporária. Sejam todas bem-vindas. Nós estamos na nossa 6ª aula da imersão Identidade e Propósito. E nosso tema de hoje, a vida é uma atribuição temporária. Nós estamos temporariamente aqui. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro. Um sopro e acabou. É um fio de fumaça. A Bíblia diz que nascemos ontem e nossos dias na terra passam como a sombra. Tá lá em Jó 8:9. Então, para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode, nem eu e nem você, não podemos se esquecer de duas verdades. A primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena, ela é extremamente breve, porque a eternidade é eterno. A eternidade já diz pelo seu nome. Então, em primeira comparação com a vida terrena, com a eternidade, nem deveria acontecer, porque a terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, eu e você não ficaremos aqui por muito tempo. Então não fique muito apegado a este mundo. Aí a gente fica preso. E esse apego é o quê? É o quê, missionária Helena, pastora Helena, como você assim preferir me chamar? É o quê? O que é esse apego? É a preocupação, é o fardo, é aquela coisa que te faz não dormir, é aquela coisa que te faz não sonhar mais, é aquela coisa que te faz não viver de forma plena porque é temporário aqui na Terra? Eu e você sabemos. Não é nosso lar fixo? Eu e você estamos aprendendo aqui no Imersão. Mas não devemos fazer, não, porque não é meu lugar, porque não é o que eu tenho, eu também vou viver de qualquer jeito. Não! Ele entregou o mundo, eu acho que eu falei na primeira aula, que ele fez o mundo pra mim, pra você, pra aproveitarmos ele. Aproveitarmos ele. Ele não fez o mundo pra gente só passar por ele porque é passageiro. Não, a gente sabe que aqui é temporário, sabemos que nossa terra, nossa casa não é aqui, nossa casa, na verdade, é lá na eternidade, porém, as pessoas, elas estão apegadas a este mundo de tal maneira que elas não conseguem viver a vida plena delas aqui. Não conseguem, porque elas não conseguem descansar, elas não conseguem tirar um tempo para elas não conseguem um tempo para estudar, elas não conseguem um tempo para ler a palavra, elas não conseguem um tempo para adorar. E aí, na aula de amanhã, o 7º dia, a gente vai falar sobre adoração. Ela não consegue tempo, porque é uma necessidade tão grande desse mundo, das coisas desse mundo, das coisas materiais deste mundo, das necessidades materiais deste mundo, que acaba não aproveitando a sua passagem, que é breve, que é como um sopro. Sopra aí pra você ver. É assim a nossa vida. Um sopro. Amém? Peça a Deus para ajudá-la a ver esta vida tal como ela a vê. Como ele a vê, na verdade. Peça a Deus para ajudá-la a ver esta vida tal como ele a vê. A nossa oração é: Senhor, deixa eu ver o mundo como o Senhor vê. Deixa eu aproveitar o mundo como o Senhor deseja que eu aproveite. Deus, você falou que os fardos o Senhor já carregou de nós. Então, finalmente pedi a Deus. Davi falou isso. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui e mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. Davi, um guerreiro, um dos maiores guerreiros. Eu não sei se você conhece o livro de sabedoria, a Bíblia, mas lá tem várias histórias de vários guerreiros. E aqui está dizendo: mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmo 39. Capítulo 4. Versículo 4, né? Então, a Bíblia, ela compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária.
em um país estrangeiro. É como se a gente fosse para os Estados Unidos e quisesse lá aquele green card. Não sai. Porque a gente vai lá para ser temporário, a gente quer ficar eterno. E a Bíblia compara muitas vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é seu lugar nem meu lugar. Aqui não é meu lar e nem seu lar. Permanente. Nem seu destino final, nem meu destino final. Estamos só de passagem por aqui. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, olha só, somos peregrinos nessa terra. Estrangeiros, estranho, visitante e viajante. Para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse, sou apenas um peregrino na terra. Está lá em Salmo 119, 19. E Pedro explicou, se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. A gente se prende muito a este mundo. A gente se prende muito às coisas deste mundo. A gente fica com nossos olhos fixos nas coisas deste mundo. E aí é tão forte isso nas coisas deste mundo que a gente fica, que a gente esquece de viver a nossa passageira, a nossa estrangeira, nossa vida forasteira, como diz a palavra. Forasteiro, peregrino, estrangeiro, é assim que eles nos chamam. E é incrível, né? Como isso tá tão visível nos dias de hoje. Como o mundo se conectou tanto dentro de nós que a gente não consegue imaginar outra coisa. E a gente não consegue viver de outra maneira. Se não for na expectativa de fazer do amanhã aqui do amanhã aqui. E eu vou dizer pra vocês, eu vivi isso há um ano atrás e vou te dizer com toda certeza de quem viveu, não é saudável. Não é saudável. Não é prazeroso viver assim. Não é algo que você se ama e não é algo que você diz, não, eu me amo, eu me cuido, então vou preocupar de forma que eu sei que não é tudo isso aqui não vai ser tudo, isso aqui não vai ser... Gente, como a gente se prende, nós impedimos as coisas acontecerem de forma tão pequena, tão vazia, de uma coisa que a gente não tem controle, que não é da força do nosso braço, que a gente não tem poder, e a gente fica ali, ó, forçando, querendo, e sabendo que isso, como mesmo diz a palavra no Salmo 119, que é passageiro. Como a gente se perde tanto nisso. E essas palavras todas são para nos dizer que nossa breve, muito breve, é a estadia aqui na terra. Davi disse, sou apenas um peregrino na terra. E Pedro explicou, se vocês chamar Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Os cristãos devem carregar seu green card espiritual. Eu falei pra vocês que algumas pessoas, elas querem tanto mundo pra elas, querem tanto lugar pra ela, que alguns vão pra outro lugar, outro país, outro território, e elas fazem tudo pra conquistar um cartãozinho de permanência, né? E eles querem pra poder ficar fixo mesmo naquele lugar. Quantos de nós estamos assim, querendo ficar fixos aqui de tal maneira a derrubar o outro, a puxar a perna do outro, a mentir do outro, a inventar histórias. A gente quer tanto. A gente faz qualquer coisa. Mas nós devemos carregar um green card. É isso mesmo? Um green card espiritual. Para lembrar que sua cidadania é do céu. É do céu. E eu sempre gostei de falar isso para as pessoas. Quando alguém faz aniversário, eu falei assim, que você receba o presente do céu. Ou quando ela é muito especial, eu falei, você é do céu.
Não sei se as pessoas pensam de forma como eu penso. Deve dizer, meu Deus do céu, ela já tá profetizando que eu vou... Não, não é isso, gente. É porque as coisas do céu são maravilhosas aos nossos olhos. Porque o povo do céu é diferenciado. Porque o que ele está preparando para mim e para você é muito maior do que a gente possa imaginar aqui terrenamente, olhando com os nossos olhos. E eu acho isso muito poderoso. E Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como vê os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. E eu caminhando com o Senhor há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Me perdi nas coisas terrenas. Me perdi completamente nas coisas daqui, das coisas daqui. Por isso que eu estou fazendo essa imersão de 40 dias. Por quê? Porque eu me perdi e eu me encontrei. E quem sabe não tem alguém aí do outro lado que está me vendo, que está participando dessa imersão, também que se perdeu. Quem sabe? E é por isso que eu não vou dizer não para aquilo que eu acredito que muda todas as coisas nas nossas vidas. Deus quer. E a gente, como filhos, vamos fazer. Mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 19 e 20. Nossa identidade está no lá eterno. E é nossa pátria. Nossa identidade está no lugar eterno. E a nossa pátria é o céu. Nossa pátria é o céu. Ai, Jesus. Que coisa linda, né? Se preparando o céu para nós. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em tudo na vida. Deus será o bastante. Deus será o bastante. Você vai conseguir contemplar, mesmo em todas as coisas aqui na terra, mais difíceis e impossíveis, Deus sendo bastante. Você vai conseguir entender, você vai conseguir passar e entender. Bom dia, Brenda. Deus te ama, você é do céu. Depois, quando você voltar na live no início, você vai entender. Que coisa maravilhosa. Ter tudo na vida, Deus é bastante. Então, a gente vai entender que Deus sendo o bastante, a gente não vai se prender aqui na terra. A gente não vai viver sufocada, a gente não vai viver com medo, a gente não vai viver preocupada, a gente não vai viver pesada, a gente não vai viver com a cara amarrada, a gente não vai viver o tempo todo melancólica, a gente não vai viver o tempo todo com dúvidas, porque a certeza daquilo vai estar dentro de nós, mesmo que a gente não tenha certeza, porque Deus é o bastante. Ele é o necessário, Ele é o principal. Ele é o que rege tudo. Esse que é o perigo de viver o aqui e o agora. É, porque a gente fica tão preso no aqui e no agora, sabe? Em fazer tudo, em ser tudo aqui e agora, porque se não for, morreu, acabou. Sério, a live tá escura, preto e branco, porque a live é pesada. A vida é uma atribuição temporária. É uma atribuição nossa temporária. E não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil falar disso. Porque a nossa necessidade, nossa vontade é viver eternos. Mas somos eternos. Mas temos que passar pela transição de vida para morte. Não tem jeito. Não tem jeito. E se a gente ficar preocupado só no aqui e no agora, nós adotamos valores que não se condiz com aquilo que Deus chamou você para ser, como eu falei na primeira aula. Não condiz. A gente vai acabar vivendo de forma contrária. A gente vai ter prioridades e estilos de vida terrenos, sendo que a gente precisa ter prioridades e estilo de vida do céu, porque é de lá, lá é o nosso lar. Lá que é o nosso lugar. E aí ele chama isso de adultério espiritual quando a gente faz isso.
nosso reflete com as tentações deste mundo. A Bíblia diz, vocês estão tentando passar a perna em Deus. Olha só. Meu Deus. Que vergonha. Nós estamos tentando passar a perna em Deus. Se tudo que queremos é benefício próprio, e esse benefício próprio é enganar os outros, é passar a perna, é mentir, é não ser verdadeiro, acabarão inimigos de Deus. Gente, se eu me preocupar tanto com o que tá aqui, sem me lembrar que essa vida é uma atribuição temporária, eu vou acabar machucando alguém, enganando alguém, mentindo pra alguém, porque eu quero muito algo. E aquela pessoa tem. Ah, mas aquela pessoa conquistou. Ah, mas aquela pessoa tem. Por que aquela pessoa tem? Eu não tenho. Vou correr, vou falar, vou enganar. E quando eu faço isso, eu acabo sendo inimiga de Deus. Sendo que eu quero ser o quê? Amiga, eu quero ser filha amada, eu quero ser filha adorada, eu quero ser filha que ele guarda, eu quero ser filha que ele livra, eu quero ser filha que ele conversa, que ele abre, que ele se abre. Quantas pessoas olham pra mim e falam assim, ô pastora, vem aqui orar por mim pra ver o que Deus te mostra. É possível pra todos ele mostrar as coisas. Mas o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser amiga de Deus. Eu não posso ser inimiga de Deus. Eu não posso achar que aqui eu tenho que ser tudo e fazer tudo do jeito que eu quero. Eu não posso pensar dessa forma. Porque como é que eu quero ter um relacionamento? Como é que eu quero dizer que Deus é o meu bastante, é o meu suficiente, é o meu eterno, é o meu Pai, é o amor da minha vida? Porque Ele é o próprio amor. Se eu, na busca incessante de que o mundo seja tudo pra mim e que eu faça deste mundo tudo, como que? Não tem como, se nós não somos deste mundo, se nós estamos aqui passando temporariamente. E é difícil falar sobre isso. Muito difícil, porque as pessoas não conseguem ver o céu. A Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo. Embaixadoras de Cristo que entraram aqui, sejam bem-vindas. 2 Coríntios 5:20. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que viveram aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não dê espaço para o ego a custo da sua alma. Foi o que eu estava falando bem mais cedo. Não porque eu quero aquilo ali. Porque fulano tem aquilo ali. Ah, não, porque eu preciso ter aquilo ali, porque tá na moda, porque tá todo mundo usando, porque tá todo mundo dizendo, eu preciso, meu Deus, tem um vazio, eu preciso aquilo ali, eu preciso, esse preciso, ele é tão preocupante, ele desfoca tanto nossa ótica, desfoca tanto nossa visão, nos faz escravos, sendo que nós somos livres, para alimentar o nosso ego. E o nosso ego não pode custar a nossa alma. Porque se nós somos eternos e se nós somos temporários aqui, então nós temos que ter muito cuidado com a nossa alma. E temos que ter muito cuidado com a alma dos outros. Porque vale muito a alma para Deus. Porque vale muito a alma para Jesus. Então, se eu tenho que me preocupar com o meu ego, para ele não fazer com que a minha alma venha ser escrava. Então, se eu tenho que fazer isso, imagina como eu tenho que fazer me preocupando pela alma de um amigo, de uma amiga. Eu sinto o poder de Deus.
de que nem me raço e de canto. Porque uma alma vale muito. O preço de uma alma vale muito. Imagina a tua. Imagina a minha. Amigos, este mundo não é a casa de vocês e nem a minha. Por isso, não se sintam à vontade. Ai, Jesus, não se sintam tão à vontade nela, assim, de dizer, ai, eu vou fazer de qualquer jeito. Ai, eu tô atrás mesmo de viver aqui como dizem por aí, a louca, a porra louca. Não dê espaço para esse ego, porque ela custa a sua alma. 1 Pedro 2,11. Isso é muito forte. Deus não quer que ficamos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária o que está à nossa volta. Aquela luta que você está passando é temporário. Aquela dor que você está passando é temporário. Aquela situação financeira escassa é temporária. Porque tudo aqui na Terra é temporário. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-la corretamente, sem criar apego, pois este mundo é tudo e tudo que contém nele passará. Tudo. Tudo passará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje. Estamos vendo aqui agora. Estou vendo vocês aí do outro lado. Vocês estão me vendo aqui. É agora. Mas desaparecerão amanhã. Forte, né? Eu imaginei, por isso que eu coloquei o filtro preto. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Olha que tremendo. O que a gente está vendo agora passará. Mas as coisas que a gente não está vendo durarão para sempre. Está escrito onde? Em 2 Coríntios 4:18. O fato de a Terra não ser o lar definitivo, meu e seu, explica porque, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições deste mundo. Por não ser esse lar um lar definitivo, explica porque nós somos perseguidos por ser seguidores de Jesus. Nós vamos experimentar a dificuldade, a aflição, a rejeição neste mundo. Porque nós não estamos aqui definitivos. Eles sabem. Você acha que o inimigo não sabe? Ele sabe. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas. E algumas situações parecem injustas. Esse é o fim da história. É porque, na verdade, o nosso lar não é aqui. Não somos completamente felizes, porque não é para ser assim. E não é para ser aqui a felicidade plena. Por isso não somos completamente felizes. A Terra não é nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor, muito maior, muito poderoso, muito aquém do que nós estamos vivendo agora, do que os olhos estamos vendo. Porque o que a gente está vendo passará, mas aquilo que a gente não está vendo nunca passará. Isso é para sempre. Um peixe nunca seria feliz se ele estivesse vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, ou satisfeita aqui, porque foi feito para algo mais.
Tem algo mais preparado para ti e para mim. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Você vai ter sim momentos felizes. Eu tive vários, eu tenho vários. Você também vai ter, você já teve, mas não uma felicidade plena, uma felicidade contínua você vai ter lá no seu lar definitivo, que é no céu. Lá você vai ter essa felicidade. Porque lá tem algo muito melhor e muito maior. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado. A Bíblia diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está em 2 Coríntios 4,18. O que se não vê é eterno. E é um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama. Como define o mundo? O mundo define tantas coisas, né, gente? O mundo define tantas coisas. O mundo quer nos colocar dentro de uma caixinha. O mundo quer dizer o que a gente pode falar. O mundo quer dizer como a gente pode pensar. O mundo quer dizer que a gente pode só até ali. O mundo quer dizer que a gente pode só até aqui. Acha que nós podemos suportar uma caixinha, sendo que nós somos livres. É igual tá falando aqui, será se uma águia ia se sentir satisfeita, completa, feliz, se ela não pudesse voar? Ou um peixe estivesse na terra, sendo que ele precisa estar no mar? É igual as pessoas querem que a gente viva dentro de uma caixinha, pensando que a nossa vida ela é levada só para prosperidade material, ou por fama, ou por adquirir coisas, ou para juntar coisas. A abundância não equivale à abundância material. E a fidelidade de Deus não garante sucesso ou na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Está escrito em 1 Pedro. Jamais acredite que toda a sua força. Eu tenho 24 horas no dia. Temos dias, 24 horas. Eu tenho só, no máximo, meia hora para me dedicar à palavra de Deus. Palavra de Deus. Meia hora. Eu só tenho 10 minutos para falar aqui com o Senhor. Porque meu tempo todinho é dedicado àquele tal de sucesso, aquele bem material, aquela coisa que é o que o mundo tá dizendo que eu preciso me dedicar. A gente ser fiel a Deus não nos garante mesmo que a gente vai ter aquele sucesso que muitas pessoas têm quando elas se dedicam a todo o seu trabalho e seu esforço naquilo. Tem muitas pessoas aqui no mundo de sucesso. Muitas. Muita gente cheia de fama. E muitas pessoas cheias de dinheiro. Cheias de bens materiais, com passaporte da alegria, que eu digo assim, que vai e vem, que se abre porta só dela aparecer. Que ela conquista as coisas só dela aparecer. Tem muitas. Mas eu quero saber se ela tá conquistando lá no céu. Porque uma hora a morte chega. E a transição da vida para a morte, ela é para todos. E aí, será que essa fama toda, esse tempo todinho que eu me dediquei, esse esforço todo com o meu braço que eu fiz, essa satisfação temporária que eu vivi aqui, ela vai me levar para aquilo que Deus tem preparado na eternidade para mim e para você? Será se quem ficou vivendo tão loucamente, desesperadamente, correndo atrás, passando às vezes em cima de pessoas, às vezes passando em cima das próprias vontades, porque precisa manter ali um padrão, precisa manter ali por cima, precisa fazer ali tudo. Será se ela vai ter mesmo esse lugar preparado que ele fala aqui para nós? Jamais concentre seus esforços em insatisfações temporárias.
Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que possuíram, chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Eis que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Diz assim, ó. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra, estavam esperando sua pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonhe de ser chamados os Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Está lá em Hebreus 11, 13 e 16. Deus preparou uma cidade. Então, viva aqui, construindo o caminho para você chegar nessa cidade. Viva aqui, construindo esse caminho para chegar nessa cidade. Não viva aqui, sufocada com as coisas daqui, porque vocês estão vendo ela. Porque aquilo que é perpétuo e eterno, você não consegue ver com os teus olhos humanos. Porque é espiritual. Como eu falei bem mais no início da live, bem no início, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso poderoso. Deus é o bastante. Então não viva aqui de forma que você não consiga fazer esse caminho de você chegar no céu de forma prazerosa. Não! Não faça isso. Ele diz aqui em Hebreus 11, 13, 16. Deus, portanto, não se envergonhe de ser chamados o Deus deles. Deus não se envergonha deles chamarem ele como Deus dele. Esses heróis da fé, esse Paulo, esse, quem mais que foi? Paulo foi na prisão, João Batista que foi decapitado. Ele não se envergonhou deles chamarem ele de Deus dele. Visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. Porque bem no início da live eu falei, nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui peregrinos. Nós estamos aqui como estranho. Nós estamos aqui visitantes. Nós estamos aqui como viajantes. Para isso, todas essas palavras eram para descrever como breve é a estada aqui na terra. E é preciso ter fé para poder caminhar por aqui dessa forma. É preciso ter fé. É preciso ter decisão. É preciso ter confiança. É preciso se... Deus está falando já pela terceira vez neste lugar. É preciso ter. E para mim ter, eu tenho que ser. E eu chego lá na minha casa, no meu lar que Deus preparou para mim. Então, Deus lembrou gentilmente. Mas, meu filho, você ainda não chegou em sua casa. Isso é a história de um senhorzinho que estava viajando de navio. E na chegada deste lugar que ele estava indo, tinha uma preparação maravilhosa. Tinha um tapete vermelho, tinha flores, tinha gente cantando, tinha maestro, tinha banda. Porque, na verdade, quem estava naquele navio que ele estava viajando era o presidente dos Estados Unidos. E tinha esse tantão de gente esperando o presidente chegar. E tinha esse senhor lá. Esse senhor que Deus falou com ele. Mas, meu filho, você ainda não chegou em sua casa. E ele começou a falar porque o povo estava ovacionando. O povo estava com a banda militar. Tinha um tapete lá vermelho. Tinha faixa. A imprensa estava lá festejando o regresso, né? A volta do presidente. Mas o missionário
desembarcou do navio sem ser notado, sentindo pena de si mesmo e ressentido, porque nós somos carne, nós estamos nesse mundo e nós somos gente, sentimentos, pensamentos, opiniões. Nós somos, sabe? Começou a queixar-se para Deus. Deus então respondeu e lembrou ele gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em sua casa. Se ele disse, naquele alvoroço todo, que o presidente estava chegando para ser recebido, que ele ainda não tinha chegado em sua casa, eu fico imaginando, pensa comigo aqui, como será quando você chegar em sua casa? Imagina aí, como será quando você chegar lá na sua casa na sua casa fixa, sua casa de verdade, no seu lar, precisamente. Se ele tá dizendo, não, filho, calma, você não chegou à sua casa, por isso que não tem essa festa toda. Então vai ter festa, vai ter banda, vai ter tapete vermelho, não é nem vermelho, porque a rua é de ouro. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Por que eu fui deixar de dormir? Por que eu fui deixar de apreciar minha família? Por que eu fui deixar de comer uma comida boa em paz, com calma? Por que eu fui deixar de levar meus filhos ou meu marido para passear, para ver ali o ar, para ver ali os pássaros? Por que eu fui me preocupar tanto e passei uma noite sem dormir? Por que eu fiquei ali meditando como é que eu ia comprar aquele tal daquela calça da moda? Ou então como é que eu fiquei ali a vida toda tentando ser alguma coisa que não tinha para mim? Porque vou te dizer nessa manhã, nem tudo é pra mim ou pra você. Nem tudo é possível pra mim e pra você. As coisas não são igual, é porque você tá vendo no vizinho do lado, que você acha que vai ser na sua vida, porque não é assim. E quando tu chegar lá no teu lar eterno, tu vai dizer assim, por que eu fui dar tanta importância às coisas temporárias daquele mundo? Por que eu não fui passar essa atribuição temporária de forma boa, tranquila, leve, em paz, amando, recebendo, servindo, abraçando? Né, minha amiga Cariane? Por que não foi? Por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não fui meu tudo de forma tranquila? Por que eu não fui meu tudo parando de fofoca, de leve trás, de inveja? Gente, vou parar aqui um pouquinho para falar, olha, eu tenho 2 aulas bônus no final dessa imersão. Olha, gente, eu fiz essa imersão sem pensar em nada. Eu abri meu coração para você. Eu fiz essa imersão depois que eu vivi uma imersão e Deus transformou tudo por dentro. Tudo que eu pensava, que eu acreditava, que eu imaginava. Isso porque eu venho caminhando com o Senhor há anos, viu? Isso porque eu venho me dedicando a Ele há anos. Mas tem uma fase na minha vida de 2017 que essa dedicação que eu tinha a Ele, eu simplesmente tirei e voltei para coisas. E eu voltei para coisas de tal maneira que eu queria sair de uma situação de qualquer maneira, que eu comecei a atropelar o tempo. E eu comecei a fazer que o tempo que eu tinha num dia fosse 36 horas, fosse 48 horas. E eu queria poder dar conta de produzir um alimento, de criar a foto daquele alimento, de criar o preço daquele alimento, de fazer o vídeo daquele alimento, de entregar aquele alimento, de vender aquele alimento. Eu esqueci que muito maior era eu tirar o único tempo que eu tinha para viver em paz e em tranquilidade. Eu esqueci. Eu me perdi. E eu fiquei olhando para coisas temporárias. E eu fiquei almejando coisas temporárias. Coisas. Só coisas. E minha mente ficou ali naquelas coisas. E eu comecei a me achar estranha. Porque
eu sei pra que eu fui chamada. Eu sei do meu chamado. Eu não sou enganada de quando eu aceitei o Senhor como único salvador da minha vida. Ele falou pra mim, filha, você vai me servir, você vai falar. Porque, olha, há 12 anos atrás, quando eu cheguei na casa de uma missionária, podia ser igual essa casa aqui online, porque tudo hoje é online. Eu, às vezes, não consigo estar lá na tua casa, né? Igual minha amiga que mora, né, em outro lugar, em outro território. Eu não conseguiria para estar falando dessa palavra hoje. Aí nós temos aqui a live, podia ser como essa live, eu entrasse igual a Brenda entrou falando aqui que é verdade, igual a Cariane entrou, igual a minha amiga Josi entrou. Eu poderia ter entrado aqui naquele dia que eu fui na casa daquela missionária e eu não tinha caminho, eu não tinha mais perspectiva, eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais família, eu não tinha mais uma casa. E eu entrei ali dentro e ele falou pra mim, eu tenho tudo isso pra você. Me segue. Me segue que eu tenho tudo isso pra você. E aí eu segui, porque eu seguia, eu morria. Porque quando você não tem propósito, quando você não tem identidade, você morre. Porque você fica procurando, caçando, você fica almejando, você fica sonhando coisas que não chegam. Parece que você tá dando murro em ponto de faca, em vez de você tá se esforçando para dar o murro, para poder ser mais forte, você derrubar aquilo que tá lhe impedindo de chegar. É como se você desse aquele murro e aquela força toda que você tava colocando ali para aquilo ali acontecer, aquilo voltasse para você como feridas, como desânimo, como tristeza. Em vez de ser um crescimento, você consegue voltar, você consegue... Assim, eu fico batendo ali naquele muro e cada vez que eu boto, quando eu paro que machuca, eu volto para trás. Então é como se eu sempre voltasse para trás, porque a identidade e propósito, ela é que nos faz levantar e caminhar para frente. E aí, em vez da gente dar murros, a gente avança no secreto. Entende? A gente avança no secreto. Em vez de a gente dar murros, a gente vai pelas bordas, igual o pessoal fez lá nas muralhas de Jericó. Pelas bordas ali da muralha. Sem peso. Sem peso. E eu tinha esquecido. Em 2017 eu não sei, eu tomei um chá de esquecimento, eu não sei o que foi, eu me prendi, eu quis mostrar, eu quis provar a alguma pessoa, alguém, alguma situação que eu conseguia, eu tinha possibilidade de fazer alguma coisa naquela minha área de formação. Eu conseguia, eu precisava dizer, e ali eu comecei. E nesse negócio de querer, eu adoeci. Eu fiquei doente. Eu passei por síndrome do pânico, ansiedade, eu passei por medo da morte, eu passei por medo de viver, eu passei com medo de dirigir. Eu fiz uma viagem de férias linda, Deus me deu, linda. Com vários momentos do dia, com medo de engolir a comida. De ter sentado no restaurante e se levantar porque as pessoas estavam olhando pra mim achando que eu era doida. Porque eu me perdi no mundo querendo coisas, sendo que eu fui escolhida e chamada para coisas espirituais, para as coisas do céu. Eu não posso, e nem eu, e nem você, se prender ao mundo. A gente pode e deve viver o melhor dessa terra no mundo. A gente deve e merece viver o melhor. Mas lembre-se, é temporário. Ele não pode sufocar. Ele não pode matar. Ele não pode fechar a porta que nos leva ao céu. Ele não pode nos impedir de ver o eterno. Ele não pode nos impedir de adorar a Ele. A gente não pode ser impedido de ler a palavra. A gente precisa viver o melhor aqui na terra. As melhores coisas para mim e para você tem disponível. Mas isso não
pode impedir de fazer a nossa estrada para o céu. A gente não pode fazer com que as coisas sejam entulhos no caminho de Candarabassurian, que leva até o eterno. A gente não pode, a gente quando começar a achar que todas as coisas que nós estamos focadas, estamos sobressaltadas, estamos apressadas demais, com muita necessidade que aconteça, que a gente está contaminando todo o nosso ser daquilo, impeça de eu ver o caminho disponível, esse caminho, esse véu que está aqui rasgado, que ele rasgou para a gente ter acesso a ele, entulhado de coisas que não vão nos levar a nada. Não podemos fazer isso. E aí foi o que eu fiz, retrocedi, parei tudo e comecei a perguntar a ele, o que foi que eu fiz? Senhor, o que foi que eu fiz? Eu sou tão grata, o Senhor fez tanto por mim, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu me perdi? Senhor, eu não tô te ouvindo. E ele ficou em silêncio por um bom tempo. E eu acho até que a minha ansiedade aumentou mais porque ele ficou em silêncio do que eu sempre ouvi ele. Por quê? Porque quando eu falei no início aqui, ele é nosso amigo. Ele é o nosso Pai. Ele é tudo que nós temos. Então, quando a gente coloca algo no meio dessa comunicação entre eu e ele, ela fica impedida de eu ouvir. Então, para ter relacionamento, para poder saber que ele é o Deus o bastante de nossas vidas, eu não posso entulhar o caminho de coisas. Eu nem devo entulhar o caminho de coisas. Eu tenho cada dia mais tirar as coisas. Cada dia mais que eu vou tendo mentalidade, porque Deus fala, quando a gente é criança, a gente é vista como criança. Mas a partir do momento que a gente é adulto, e aí eu vou te dizer uma coisa, Deus não vê o tempo como a gente vê aqui na Terra. Eu não tô dizendo que tu é criança só quando tu tinha 6, 7 anos, não. Pode ser que você tenha 30 anos e você seja ainda uma criança para Deus. Eu tô com 30 e poucos anos, eu fui fazer uma imersão, que eu participei nas minhas férias agora, e eu me vi com uma criança de 5 para 6 anos. Pode ser que você é criança ainda tendo 30 e poucos anos. E por isso que diz na palavra, pode ser que você seja criança, mas você vai pensar como criança. Mas agora que você é adulto, vai pensar como adulto. Pode ser que na sua visão criança, ainda, com pouco conhecimento dele, com pouco conhecimento do teu chamado, do teu propósito, da tua identidade, pode ser que você ainda ache que muita coisa é importante. Pode ser que pra você é mais importante fazer essas coisas do que fazer a busca por ele. Pode ser sim, tá normal, tá tudo normal. Você é criança ainda. Essa mentalidade ainda tá infantil. E eu não tô falando de criança, gente. Presta bem atenção. De criança. Não tô parte, física. Ai, a Helena tá me chamando de criança. Não, não é isso. Tô falando pra você que a sua mente e o seu coração ainda está como de criança. Ainda começando, engateando na presença, na importância do evangelho, na importância de eu ser filho, a importância da palavra, a importância de onde é que eu irei, pra onde eu ficarei, o que farei, como serei, entendeu? Eu tô falando disso. Agora, quando eu deixo de ser criança e começo a ser homem, aí eu vejo como homem. E aí essa visão, essa transferência de criança para homem é que faz você enxergar aquilo que você estava colocando no lugar que dá acesso a esse Deus que é tudo. A esse Deus que é o bastante. Eu começo a colocar coisas ali onde é o meu acesso, onde o Deus é o bastante, o meu Pai é o bastante, o soberano é o bastante, e aí acabo perdendo essa ligação, eu acabo perdendo essa intimidade, e acabo achando que as coisas terrenas são as que são eternas, sendo que elas são temporárias. Nós estamos vivendo uma imersão de 40 dias, hoje é o 6º dia, e nós estamos falando que a vida é uma atribuição nossa, temporária. É uma atribuição. E aí eu vou dizer pra você, se é uma atribuição, eu tenho que viver ela da melhor forma. Eu não tô dizendo aqui pra você e dizendo aqui pra você que você tem
que parar de viver pra viver. Eu não tô falando de religião, gente. Eu quero que vocês entendam bem. Chega aqui, presta atenção no que eu tô falando. Eu não tô falando de religião, não tô falando pra você, que nem raço e deixar de viver o melhor da terra pra viver pensando só no céu. Não! Isso aqui. A paz do Senhor, minha querida, fica à vontade. Isso aqui é uma atribuição temporária, mas é uma atribuição. E se é atribuição, eu tenho que fazer ela da melhor forma. Eu tô dizendo pra você que eu não posso colocar as atribuições terrenas, porque eu tô na terra, a mais, sobressaindo das atribuições do céu, que eu também tenho. E essas do céu são eternas. Sendo que essas aqui na Terra são temporárias. E o que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas estão mudando. Elas estão desfocando. Elas trocaram. Elas acham que aqui é as que são eternas. Porque é o que elas estão vendo. E acham que no céu que ninguém vê, ninguém voltou de lá para contar. Mas eu vou te dizer, tem alguém que ressuscitou no terceiro dia e voltou para contar. Se chama Jesus Cristo. Que Deus levantou como filho dele amado para morrer por mim e por você. Só há um caminho, tá em João. Lá em João 15 fala. Só há um caminho, o caminho da verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A não ser esse. E aí o que acontece? As pessoas estão desfocando. Eu vivendo o evangelho, orando por tanta gente, pregando em tantos lugares, sendo usada por Deus quando Ele, na sua misericórdia, acredita que eu possa ser usada. Eu me desprendi das coisas que são eternas, estava olhando para as coisas terrenas, por coisas que fazem com que eu não chegue lá onde é o lugar certo, porque a minha atribuição aqui é temporária. Mas é a minha atribuição, e se é minha atribuição, eu tenho que fazer ela da melhor forma. Eu não tô dizendo de religião, não tô dizendo pra você deixar de se cuidar, de você deixar de comer o melhor. Eu não tô deixando de você deixar de fazer isso aqui. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando pra você não deixar essas coisas que são boas, gostosas, que a gente quer apreciar aqui na Terra, porque nós estamos aqui, impedindo você chegar no que é eterno, atrapalhando o caminho, ficando na frente do caminho, sendo colocado como primeiro, como prioridade, como se não fizesse isso aqui, não vai dar certo, eu tenho que fazer só isso aqui. Entenda, prioridade nossa como criatura do Criador é o Criador. Por isso que muitas pessoas se desconectaram de quem é, para onde vão, estão vazias, procuram dentro de si algo, não tem, porque desconectou de quem é o seu Criador. Toda vez que você sentir, presta atenção aqui comigo, toda vez que você sentir com medo, que você se sentir ruim, tonta, ou sentindo que, parece que não tá fazendo sentido agora, que você começa a fazer perguntas demais pra si mesmo. Como é que será? Como é que eu vou fazer? Quando você tiver muita dúvida. Quando você tiver aquela sensação ruim, estranha. Quando você estiver pensando muito em algo terreno, o tempo todo, aquilo que bater na sua cabeça, martelando. Deixa eu te falar uma coisa. De experiência própria. Você se desconectou do seu Criador. É só você voltar e conectar que acaba. Cai por terra o medo, a dúvida, a incerteza, o vazio, a inquietação. Cai por terra na hora que você se conectar de novo com o seu eterno. Porque nós temos que estar aqui. Nosso trabalho está aqui. Temporário. Porque o nosso lar não é neste lugar. O nosso lar é eterno. Nossa casa é eterna. Por isso que somos eternos. E na aula 5 eu falo sobre isso. Por que nós somos eternos? E na aula 6 eu falo porque a vida é temporária. Você tá vendo que tem uma continuidade maravilhosa? Maravilhosa? E não perca, tá lá no YouTube, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta aula. E eu vou subir essa pra lá também. E vou dizer pra você, vai vir 2 aulas bônus. 2 aulas bônus necessárias que eu vou dizer pra você no final dos 40 dias como será essas 2 aulas. Com todas as ferramentas pra você não se sentir mais vazio, pra você não se sentir mais com medo, pra você não se sentir mais dependente de aprovação de ninguém, pra você não se sentir necessário provar algo nem pra você nem pra o outro. E entender por que isso aconteceu. Vamos falar sobre inveja.
Porque muitas pessoas estão se perdendo na vida terrena. Estão se perdendo em buscar por inveja da casa do outro. E a inveja é o mal do século. Ah, mas eu não tenho, não. Ah, mas aí quando a coleguinha compra aquela calça, na hora tu vai lá comprar. Tu não tem nem condição. Tu fica sem o cartão de crédito, usa o limite todinho, parcela em 18 vezes. Mas tu vai fazer porque a fulaninha tá usando a calça. Isso é o quê? Não é inveja, não? Ah, não, pastora. Era só porque eu vi bonita. Tu tava precisando? Tirou de fazer outra coisa pra sua vida? Aquela limite, aquele dinheiro que você tava lá, era pra isso? A função era essa? As pessoas estão perdidas. E elas precisam ser encontradas de novo. Como eu tive que me encontrar. E eu tava perdida? Não. É porque eu tava estudando muito. Eu conheci minha amiga Cariane assim, num curso, sabe? Eu estava estudando demais. Eu queria muito saber sobre internet, porque eu tava trabalhando com vendas online. Sobre, quem não sabe, não me conhece, sou nutricionista de formação. E eu queria muito, muito criar aqui uma plataforma de vendas de alimentos funcionais, que eu acredito muito. Tá na Bíblia, tá, gente? Eu acredito porque tá na Bíblia, em Gênesis 1:26. Depois lê lá, alimentação saudável, tá na Bíblia. E eu queria muito, muito fazer disso o meu trabalho. E eu me perdi, porque o meu trabalho é o evangelho, sabe? O meu trabalho é trazer as boas novas, é liberar a palavra sobre sua vida, é trazer aquilo que tá guardado. Jéssica Pereira, Deus tem algo pra sua vida. É trazer o que tá guardado, escondido. Você é preciosa, minha linda. E aí eu desfoquei, tirei completamente o foco daquilo ali e comecei. E aí eu disse assim no curso, a minha filha disse assim: mãe, eu acho melhor a senhora falar sobre ser. Eu digo, não, mas como é que eu vou falar sobre ser se eu não vivi? Eu só posso falar de algo que eu vivi. Gente, pra que eu fui falar? Pra que eu fui falar? Que eu não podia falar do ser se eu não vivi. Eita, dequenemeneraço e decovas. Pronto, só foi eu falar. Eu comecei a viver. E aí saí um dia do quarto falando, eu não nasci pra nada. Eu não sirvo de nada. Pra que eu tô estudando isso aqui? Isso aqui não tem sentido. Isso não faz sentido com a minha vida. Isso tá errado. E eu comecei a questionar a minha querida. E esse questionamento que chegou na porta do meu coração, na minha mente, ele me fez quase morrer. Na verdade, eu morri. E nasci de novo. Vamos estar aqui falando pra você. Porque eu não podia falar do ser se eu não vivi. Eu falava, Duda, não tem como falar, eu não vivi. Isso não tá assim impregnado dentro de mim. Isso a gente tem que viver. O evangelho é vivendo. Não é só eu falando pra você que é bom seguir o evangelho, que é bom ser cristão, que é bom seguir a palavra, que é bom se conectar com ele. Não, você tem que viver e ter a sua própria experiência. O que eu posso fazer é te apresentar com meu testemunho, com minha vida, com uma palavra de vitória sobre você, por algo que você tá esperando, mas eu não posso viver por você. Você tem que ter a sua experiência. Você precisa ter a sua experiência. E quando a vida fica difícil, você é subjugado pelas dúvidas. Ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço. Olha, eu nem sabia dessa parte. A gente faz o resumo, eu fui conversando. Olha como Deus está direcionando. Essa live aqui teve... O Senhor está presente aqui, faz hora. Imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa. Você irá para a sua casa. E aí, por que precisamos falar tanto da morte? Porque a morte fez uma avalanche na terra com a pandemia. Uma avalanche. E as pessoas desesperadas, e aquelas que não foram, não morreram, não partiram, elas ficaram doentes.
Ótimo, voltou. Porque eu preciso deixar salvo, né, gente? Tem gente que tá trabalhando agora, não pode assistir. E aí, o que eu tava falando? As pessoas, elas ficaram com medo. Esses não sentiam que ver. Eu no hospital andava, os pessoal estavam gritando, estavam com medo, estavam assustados, estavam... Jesus amado, vai... E eu dizia assim, gente, não te preocupa, Deus tá no controle. Ele não perdeu o controle. Ele sabe que muitos não estão indo embora igual vocês acham que é o fim. Eles estão voltando para suas casas. E por que aconteceu isso? Porque estão desconectados do Criador. E aí, quando eles veem uma situação dessa, eles não conseguem, seriamente, ver luz. Eles conseguem ver escuro que tá... Como eu fiz esse filtro. Eles só conseguem ver escuridão, eles não conseguem, porque desconectaram, cortaram a ligação. Encheram de entulho, de coisas, de necessidades terrenas, de visão terrena, de fofoca, de intriga, de mentira, de confusão, de coisa, de só viver na moda. Então, encheu o caminho que fazia a ligação entre ela e o eterno, e ela não conseguia ver. E muitas pessoas até hoje estão morrendo, travadas com medo. Com medo, só que, deixa eu te falar uma coisa. Ele ainda é soberano. Ele ainda é soberano. Ele ainda é o Todo-Poderoso. Ele ainda é o nosso Criador. A gente não veio de um acidente, como eu falei na primeira aula. A gente não veio do nada. Não, na segunda, quer dizer. A gente não veio assim de uma bomba atômica que a gente... Não, a gente não veio assim, não. A gente veio porque o Senhor sonhou comigo e com você ainda antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Então ele tem todo o controle, ele não perdeu o controle da sua vida. Se você hoje está precisando de algo poderoso de Deus, deixa eu te falar, ele pode fazer hoje esse algo poderoso de Deus. Ele pode fazer algo poderosíssimo na sua vida, na minha vida. Ele tem o controle, ele não perdeu não. Tu acha mesmo que nessa pandemia o Senhor tá lá do céu olhando, coitado dos meus filhos? Que Deus é esse? Tu acha mesmo que ele tá lá do céu se dobrando assim, porque ele se dobra pra ver gente? Diz assim, olha aí, coitadinha da Mariazinha, perdeu o marido? Coitada. Tu acha mesmo que ele faz uma criança perfeita nascer de uma mãe? Pra numa situação dessa, ele ficar rindo? Não, gente. O problema é que a gente não consegue ver porque desconectou com ele. A gente entulhou o caminho que levava até o eterno. Porque nós somos eternos. Nós somos fazer coisas maiores que ele fez aqui na terra. Nós somos igual a ele, então nós somos eternos. E sim, as pessoas que morreram de forma drástica, várias na pandemia, elas voltaram, o arrebatamento aconteceu para elas. É verdade. Todo mundo que vai, se foi, a hora que chegou, ela foi chamada pro Pai. Então vamos lá. Que a morte não é o fim, é só o começo das coisas. Mas que aqui, nessa parte transitória, que é o tema do nosso 6º dia, essa atribuição temporária, minha e sua, tem que ser feita da melhor maneira. Então volta. É isso que eu quero dizer pra você hoje. Volta a se conectar com o eterno. Volta a viver o eterno. Volta a ler a palavra. Volta a louvar. Eu vou falar sobre louvor na 7ª aula. Volta a adorar. Volta a se conectar. Pede perdão. Eu coloquei um monte de coisa na frente. Deus, me perdoa. Tem misericórdia de mim, eu me esqueci, não sei o que aconteceu, eu fiquei olhando, eu olhei pra casa do vizinho, eu olhei pra grama, eu vi minha amiga, eu vi fulano crescendo. Ai, Senhor, me perdoe, volta, faz qualquer coisa, acende aí a fumaça, igual faz o povo dos navios quando tá perdido. Joga lá aquela fumaça, sinaliza de algum jeito e fala, Senhor, escreva, diz, sei lá, mas volta, tira os entulhos todos. E se conecte com o teu Deus. Se conecte com Ele. Porque Ele sim tem preparado um lugar para mim, para você eterno. Você não vai ser só uma pessoa que passou. Aquela que deixou um legado. Ei, o legado não diz nada se você não tá fazendo um legado no céu. Porque fulano passou, mas... Ei, João Batista também, minha filha. Paulo também. E eles estão lá onde? Eles estão lá na galeria dos homens de fé. Porque lá diz, visto que lhes preparou uma cidade para eles, lá no céu.
Então vamos para nossa reflexão? O tema da reflexão de hoje é: o mundo não é o meu lar. Pronto. O versículo para você memorizar hoje é: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tá toda hora passando, ó, o que a gente vê. Toda hora. Hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Toda hora. Transitório, transita. Mas o que não se vê é eterno. Tu não tá vendo teu pai agora, vendo a gente fazer essa live. Você não tá vendo o Senhor agora aí na tua casa, aí no teu quarto, na tua sala, aí no banheiro. Mas Ele tá. Ele tá aqui comigo. E Ele tá aqui, tá aí com você. Gente, porque Ele é grande. Ele é grande, Ele é eterno. Ele é grande, Ele é eterno. E pergunta para meditar, vamos lá? Ah, sim, o versículo está no 2 Coríntios 4:18. E a pergunta que você tem que meditar nela para responder é: como de fato a vida pode ser uma atribuição? Como de fato a vida é uma atribuição temporária? Como eu vou mudar a minha maneira de viver neste exato momento? A partir do momento que eu disse agora que a vida é temporária, transitória, o que eu vou mudar na minha maneira de viver nesse exato momento? O que eu vou fazer? Eu vou dizer pra vocês o que eu fiz. Eu disse não para 3 anos de Instagram, fazendo vendas, tendo um faturamento bom, que ajudava em todas as minhas contas, que me fez viajar pra Recife, pagar a viagem de avião, que me fez mudar pra essa casa que eu tô aqui, que me fez amobiliar essa casa que tá aqui. Eu disse não para uma possibilidade de uma empresa, de um nome, para mim não perder a minha conexão com o eterno e não perder o lugar da minha casa lá no céu. Foi isso que eu fiz. Eu disse não. E aí peguei o Instagram e comecei a falar sobre Ele. Isso só é para os corajosos, tá? Isso só é para os corajosos e corajosas. Porque chega um determinado dia que eu digo: Deus, e agora? Porque eu vendia, Senhor, e agora? Porque eu tinha meus clientes, e agora? Eu tinha isso, e eu atendia, Senhor, e agora, Senhor? E agora eu tenho conta X, e agora eu tenho conta Y. Eu vou dizer pra vocês que é fácil. A gente toma o evangelho de Deus à força. A gente toma à força, porque a carne, ela é ruim, ela quer que a gente peque. A carne, ela quer que a gente seja sacrificado, seja escravo. Mas o Espírito vivifica. Da vida, da força. E eu digo não à carne. E falou: Senhor, tá aqui, tá aqui. Eu ia, mas eu decidi fazer as tuas coisas. Então, assim, tá aqui, Jesus, eu preciso disso aqui. E Ele vem e faz do jeito dele, que é muito melhor. Porque é leve, porque é a vontade dele, porque o caminho tá fácil de eu chegar a Ele, que a porta tá aberta, sem nada impedindo a chegar a Ele, que eu consiga chegar bem aqui nessa live e falar pra você que a cara mais feliz da vida, porque Ele é tudo, Ele é o soberano, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, é o seu Deus, Ele é dono de todas essas coisas. Então, assim, eu faço porque eu confio. É isso, Jéssica, a confiança somente nele. E aí, nessa confiança nele, que eu fiz a melhor escolha e não me desconectei mais daquilo que é eterno, me faz ter garantia que tem um lugar pra mim lá no céu. E tem um lugar pra você lá também. Então se conecte de novo. Convide alguém a se conectar. Convide alguém a vir fazer essa imersão. Ainda tem muita coisa. Convide ela pra ir lá no YouTube. Tem muita aula lá legal. Muita coisa boa pra se descobrir nesse caminho do eterno. Não se desconecte. Não deixe o mundo te prender nessas coisas vãs da terra. Veja e aproveite o melhor. E o melhor o quê? Eu vou resumir bem que o que é melhor pra você aproveitar nessa terra. Sua família, seus filhos, seus amigos, momentos de qualidade, tempo de qualidade. Eu vou dizer o que vai andar com pessoas na mesma vibe, mesmo time. Leve. Alguém chega pra você conversar e você tá leve, você não tá atribulado. Ei, escolha a melhor parte de viver essa vida temporária.
Ai, eu preciso de tal coisa. Tenta adquirir, mas se já tem muito, pra que ficar morrendo em vez de aproveitar? Desfrute mais. Desfrute mais. Porque você é passageiro aqui. E o Eterno tá lá no céu preparando a tua casa. Tua casa. Gente, eu tô falando pra você, quando a gente fala de uma coisa, a gente vive, treina, a gente passa por... Eu ontem fui trabalhar e a mulher faleceu bem na minha frente. E eu tive que falar pra filha, aqui não é o fim. Eu olhei bem pra dentro dos olhos. Por quê? Porque eu falo isso, eu tava falando isso na noite anterior. E eu virei pra ela, olhei pros dois olhos dela com a filha chorando, a mãe de 50 anos. Gente, que dor, que situação, quando você não tem essa conexão certa. Por isso que é importante estar conectado com ele, porque quando acontecer a adversidade da nossa vida, quando acontecer a adversidade da nossa vida, você vai pegar naquela situação e vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido e as promessas que ele tem para a minha vida é muito maior, eu sei que isso aqui só é um tempo, isso aqui é passageiro, ela vai para um lugar e você consegue passar pela tribulação confiante. Pode estar caindo o mundo, mas você tá firme. Você tá com fé, porque você não se desconectou com o Eterno. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô fazendo e planejando e executando um mimo, um presente lindo pra vocês que viveram o propósito a imersão de identidade e propósito. E eu quero ver as enganjadas pra eu poder estar presenteando você. Então, Pente, faz aí um print, tira uma foto, publica nos seus stories. Eu quero ver quem tá marcando, eu quero ver quem você tá convidando pra viver a identidade e propósito. Por quê? Porque isso aqui é pro reino, não é pra mim nem pra você. Assina aí no teu coração. O que a missionária, a pastora Helena está fazendo ali no Instagram não é para ela. É para o reino. Por quê? Porque no início da live, eu falei para você. Onde é que tá? Aqui no início da live eu falei que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. A alma é preciosa. Não perca a sua alma por nada. Não perca ela por nada. Nem um carro, nem uma casa, nem uma profissão das melhores, nem no Instagram bombado aí com um monte de seguidores. Nada disso. Nada disso vale o valor da sua alma. A sua alma tem valor de sangue. Amém? Então, gente, é o seguinte. As nossas lives no dia que eu tô de folga, não estou trabalhando de plantão, começa às 8 horas. Certo? As lives, quando eu estou de plantão, eu gravo hoje e deixo elas programadas para entrar no YouTube às 13 horas da tarde. Então, essa live também das 8 horas vai pro YouTube. Quem quiser assistir tá lá, salva. Então é isso, gente. Fica com Deus. Um dia sobrenatural, uma segunda-feira maravilhosa. Não fique triste porque nós falamos de morte, mas a morte não é o fim. A morte é vida para Deus. Então se conecte com Ele, se junte a Ele, se una a Ele, confiante que não é o fim, é só o começo. Gente, publica que eu quero ver você ganhando o presente da engajada. A engajada tem que ganhar esse presente do propósito, identidade e cura. Um coração para vocês. Beijo, que Deus abençoe grandiosamente cada uma de vocês que esteve aqui comigo. Um beijo no coração. Tchau, tchau, amor. Tchau.